Tudo bom, pessoal? Quero gravar esse vídeo porque é muito importante para vocês, muito mesmo. Hoje é dia 31 de dezembro de 2025, não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque eu trabalhei nessa semana. Normalmente eu saí, tirei 3 dias com meu filho, 4 dias na verdade. Nós tiramos 4 dias, voltamos de viagem, eu comecei a trabalhar para colocar as coisas em ordem, para não deixar nada atrasado, porque eu devo sair mais uns 3 ou 4 dias agora. Nós vamos, hoje à noite a gente deve viajar, devo voltar no sábado, não sei que dia que é, eu acho que vai ser dia 3. Mas vamos lá, eu quero gravar esse vídeo para vocês, porque eu tenho percebido muitas coisas acontecendo, principalmente durante esse ano, e as pessoas continuam ouvindo. Como é que eu vou falar para vocês sem ser repetitivo eu vou acabar sendo de qualquer jeito, né? Mas sem ser agressivo, porque me incomoda bastante quando a gente começa a ver e receber alguns vídeos de pessoas que chegaram anteontem nos Estados Unidos e continuam dando aqueles conselhos cretinos, hipócritas, irresponsáveis, falando coisas que a gente sabe que não funcionam, mas elas ouviram isso há 10 anos atrás e elas querem tentar repetir aqui, e pode ter até 1 ou 2 pessoas que isso funcione, mas na grande maioria não funciona, e quando vem alguém falar conosco, geralmente essas pessoas já estão com um problema gigantesco que a gente não consegue responder, não consegue resolver, né? Tem algumas pessoas aí que até dizem que conseguem resolver, e eu parcialmente concordo com elas, porque até março desse ano ainda existia aí uma possibilidade da gente, pelo menos que eu conheço, né? Humildemente eu digo para vocês, pelo menos que eu conheço ou que meus sócios conhecem, se existe alguma outra a gente desconhece, existia uma forma na verdade 2 formas de regularizar quem estava em overstay, né? E muitas pessoas tiveram seus processos aprovados, mesmo estando em overstay. Isso era feito através de alguns procedimentos que legalmente eram permitidos. Hoje eu desconheço, porque os 2 foram suspensos, então eu não sei o que pode haver, né? Obviamente a gente não sabe tudo do mundo, a gente nem eu nem meus sócios tentamos prometer algo que a gente não consegue cumprir, e às vezes mesmo prometendo algo que a gente até conseguiria cumprir, é muito difícil você cumprir, principalmente quando você tem a responsabilidade de não criar expectativas em cima de situações que a gente sabe que não dependem do nosso controle, né? Mas vamos lá, o que eu quero explicar para vocês? Eu vou tentar explicar de uma forma muito simples, porque a gente percebe que muitas pessoas estão vindo ainda para os Estados Unidos contando com aprovação de visto, né? E isso não existe, tá? Se alguém garante isso para você, fuja. Saiu inclusive hoje. Se vocês procurarem no site do consulado e da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, vocês vão. Em São Paulo saiu, foi o que eu vi, e na embaixada, obviamente no Brasil, saiu também soltaram a mesma publicação, onde eles falam: fuja de profissionais ou de pessoas que garantem um resultado para vocês. Eu falo isso aqui no meu canal em quase todos os meus vídeos. Fuja de pessoas. Eles postaram isso hoje, tá? E eu agradeço muito eles terem postado isso, porque eu já escutei muito a história de você não consegue garantir um resultado e você está dizendo que os outros também não conseguem. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a embaixada. Isso, quem diz, são os profissionais sérios. Quem promete um resultado, quem garante resultado, quem garante aprovação, é picareta, tá? Mas vamos lá, vamos continuar para vocês entenderem. Eu vou parar aqui porque eu vou no mercado daqui a pouco e vou conversando com vocês. O que acontece? Ainda existem pessoas que estão dizendo: olha, faz o seguinte, vai para os Estados Unidos com visto de turismo, chega lá nos Estados Unidos com visto de turismo, aí você faz uma extensão de status. E depois que você fizer a sua extensão de status, você entra com pedido de visto de estudante. E nisso você vai ganhando dinheiro e vai trabalhando, e você vai juntando dinheiro para você poder entrar com o seu processo ou conseguir uma vaga de emprego onde alguém vai ser sponsor de um trabalho seu para o qual você já trabalhou e já demonstrou que você tem um certo valor, tá? Bom, primeiro, quando você entra nos Estados Unidos dizendo que você vai ver o Mickey e você logo depois protocola um processo de estudante e logo depois você entra com outro processo, se eu sou o agente de imigração, eu já vou ficar com não uma pulga, eu vou ficar com 3 pulgas atrás da orelha.
tá? E aí é muito fácil o agente, com experiência, ele sacar o que está acontecendo. Ele pede alguns extratos seus, ele notifica alguns órgãos governamentais, o IRS, por exemplo, ou notifica o Border, ou notifica... Eles têm acesso a tudo, né? E ele vai juntando quebra-cabeça e ele desmonta o seu processo em 1 minuto. E aí o que vai acontecer? E aí você fez a besteira de trabalhar irregularmente, ilegalmente, você fez a besteira de protocolar processos do jeito que você queria, você fez a besteira de ficar dentro dos Estados Unidos pelo tempo que você queria, contando com uma aprovação que você não tem essa certeza, e aí depois você vai lá e contrata um advogado, e esse advogado vai protocolar seu processo, e pode ser que ele aprove, e aí se o processo for aprovado, na hora da entrevista, o que vai acontecer com você? Vai ser negada a sua entrevista, e aí você vai pôr a culpa em quem? Percebe? Então eu vou explicar para vocês como funciona para vocês entenderem, tá? E eu tô bem bravo, porque eu fico muito bravo quando eu vejo picareta, vagabundo, querendo criar situações. Então vamos lá. Até você entrar no border de um país, eu vou usar os Estados Unidos como referência, tá? Porque existem alguns países no mundo que trabalham de forma diferente com essa questão de visto e status, principalmente países que têm grande maioria de vistos eletrônicos, tá? Mas vamos tomar Estados Unidos como referência para vocês entenderem. Muitos países da Europa funcionam da mesma forma, mas vamos tomar Estados Unidos. Vamos dizer, você sai do Brasil e vem para os Estados Unidos com o seu visto estampado no passaporte, ou com o seu ESTA. O ESTA não permite mudança nenhuma. Então vamos focar só no visto, para ficar bem simples. Você vem com o seu visto de turismo para os Estados Unidos, ou de negócios, ou qualquer um visto que você entrar, tá? Na hora que você chega no border, ali, aquele seu visto estampado no passaporte, o selo ali no passaporte, é uma expectativa de direito, ela não é uma garantia. O agente do border, ele pode simplesmente olhar para você, fazer meia dúzia de perguntas, não se sentir convencido e mandar você de volta no primeiro avião. Você vai ficar brava, vai ficar chateada, vai achar que você tinha o direito de entrar nos Estados Unidos, mas você não tem esse direito. Essa é a realidade. Você tem uma expectativa de que você vai conseguir entrar num país, tá? Aí o agente vai e fala, olha, ok, fui com a sua cara, acho que você está falando verdade para mim, eu vou deixar você entrar nos Estados Unidos. A partir dali, você é um convidado, tá? Não importa se você tem um visto de trabalho, você é um convidado, você não é um residente, você não é um cidadão, você é só um convidado. Isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. Aí você entra ali com o seu visto de turismo, que seja, tá? A partir dali, o seu visto não vale mais nada. Se você perder seu passaporte, rasgar seu visto, colocar fogo, você vai estar cometendo um crime, mas você não vai perder o seu status, porque a partir daquele momento o seu visto não vale mais nada, o que vale é o seu status. Então mesmo que você perca seu passaporte, perca seu visto, você não vai ser imediatamente jogado fora dos Estados Unidos, porque você tem um status garantido pelo agente de imigração na hora que você entrou. Esse seu status pode ser perdido? Claro que pode. Se você for preso por qualquer razão, sei lá, estava em excesso de velocidade a 120 milhas por hora, você vai ser preso. Na hora que você for preso, imediatamente o agente vai comunicar a imigração, a imigração vai cancelar seu visto e seu status. Então você não vai ter nem o visto mais e nem o status, né? Ele vai mandar você embora imediatamente. Você pode ter alguma outra violação, você pegou trabalhando, você pegou com DUI, que é dirigir em bêbado, por exemplo. Você pode ser por qualquer infração, o agente pode simplesmente caçar o seu status e o seu visto também, tá? Então isso tem que estar muito claro para você, a diferença entre status e visto. Até você entrar, você tem um visto. Depois disso, seu visto não vale mais nada, o que vale é o seu status. E o seu status é o que você precisa cuidar. Então, geralmente, não é regra, o agente pode te dar 5 dias, uma semana, 1 mês, 3 meses, 2 meses. O agente vai te dar o tempo que ele quiser. Não crie essa expectativa de que você vai entrar nos Estados Unidos e tem garantido 6 meses. Isso é lenda. Acontece muito? Acontece. Mas isso não é uma regra, isso não é obrigatório e o agente pode te dar 7 dias se ele quiser, 6 dias se ele quiser, 1 semana se ele quiser, certo? Isso tem que estar claro para você também. Na hora que você entra e tem o seu status, aquele é o período que você está legalmente autorizado a permanecer dentro dos Estados Unidos. Poxa, aconteceu uma fatalidade qualquer, uma situação qualquer, eu preciso estender essa minha viagem por qualquer razão. Se você estiver dentro daquele período que foi concedido total para você, não tem problema. Mas se você disser que você vai entrar por 15 dias e ficar 5 meses, na hora que você for entrar de novo, você vai ser questionado? Com certeza será questionado.
tá? É uma chance de 99% de você ser questionado. Por que você ficou 5 meses? Principalmente se você ficar pouco tempo no Brasil, entre o intervalo de uma entrada e outra. Ficou muito tempo, ficou pouco tempo no Brasil, veio de novo, ou a gente vai te questionar. Principalmente se você estiver usando um ESTA, tá? Que é uma autorização de viagem, geralmente para cidadãos europeus, alguns da América do Sul. O brasileiro não entra na questão do ESTA. Então, vamos voltar no foco aqui. A partir desse momento, quando você quer estender esse seu período, você entra com um pedido de extensão de status, ou seja, prorrogação da autorização de permanência dentro dos Estados Unidos. Tá? Você entra com esse pedido, a imigração pode ou não te conceder, certo? E aí você teria um período extra para ficar aí, dependendo do que você preencher ali no seu formulário. Isto é extensão. Se você tiver a negativa da sua extensão, sabe o que vai acontecer com você? Todo o período que você ficou além do tempo que foi concedido inicialmente para você, vamos dizer que o agente te deu 6 meses. Você entrou com pedido de extensão, essa extensão veio julgada uma semana antes de vencer os próximos 6 meses. Sabe o que aconteceu? Esses 6 meses que você ficou além é contado como overstay para você. Tá? Só que aí você fala, poxa, mas aí eu fiquei ilegal nos Estados Unidos. Não é bem assim. Converse com o advogado de imigração da sua confiança. Não precisa ser eu, não precisa ser meus sócios, não precisa ser ninguém. Conversa com alguém que você confie. Ele vai te explicar que existe a possibilidade do grace period. Isso não vai ser o caos para você se isso não estender por mais de 6 meses quando você pediu uma autorização para permanecer por mais tempo, tá? Então assim, jogando limpo com a imigração, a chance de você ter um problema sério é muito pequena. Mas, se você quiser estudar, por exemplo, né, pode ser outros vistos, né? Você pode mudar do seu visto de turismo para um visto de trabalho, você pode mudar de um visto de trabalho para um visto de estudante, ou algum sentido. Você entra com uma mudança de status, que é totalmente diferente do ajuste de status que eu vou explicar depois. A mudança de status é quando você tem um visto. Quando você entra com um visto, você pode fazer a mudança daquele status que o visto te deu. Então, vamos dizer que você entrou com um visto B1/B2, negócios/turismo, entrou nos Estados Unidos para ver o Mickey e resolveu mudar para estudante. Isso é ilegal? Não. É aconselhável? Também não, tá? Converse com um advogado de imigração para você entender por que não é aconselhável, principalmente nesses dias de hoje. Pegue no consulado, converse com o seu advogado. Aí você entra com um processo, vamos dizer que você não quis ouvir ninguém, quis fazer aqui, que é o que esse bando de maluco tem falado para fazer. Você quis fazer dentro dos Estados Unidos, tá? O que vai acontecer? Você entra com um processo chamado mudança de status, porque você está saindo de um status de B2, que é turismo, e mudando para um status de F1, que é estudante, certo? Ou F2, que é acompanhante de estudante. Então você entra com este outro processo. Se for aprovado, legal. Se for negado, é a mesma coisa que eu expliquei anterior. Não vou repetir de novo para o vídeo não ficar muito longo. E aí o que acontece? Quando você muda o status dentro dos Estados Unidos, você não pode sair. Porque se você sair, você derrubou o status. Porque você não tem um visto F1. Você tem um status de F1, você não estampou um visto. Aí você tem que ir no consulado e pedir o seu F1 para estampar no seu passaporte para você poder entrar de novo nos Estados Unidos, certo? Então, quando você tem um status, o status é sempre concedido dentro do país. O visto é sempre concedido fora do país. E vamos dizer que você tem um status, por exemplo, de F1, e você queira aplicar, por exemplo, um processo de EB qualquer EB, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 ou EB6. Aí vai ter gente falando, nossa, nunca ouvi falar de EB6. Então devia ter ouvido, eu devia ter assistido o meu vídeo, eu contei sobre o visto EB6 para vocês. Quem não assistiu, já preparei um vídeo aula de visto EB6 para vocês conhecerem, tá? É novo, bacana, bem legal. Mas vamos continuar. Aí, quando você está pedindo um processo que concede Green Card, quem é inscrito aqui sabe que Green Card EBs não são vistos. Apesar de ser chamado de visto, a própria lei que chama ele de visto diz que ele não é um visto, porque o visto é o quê? O stamp num passaporte. E você nunca vai ter um EB estampado num passaporte, certo? Então ele é concessão de Green Card. Concessão de Green Card, você não entra com mudança de status. Por quê? Porque você não vai ter um status, você vai ter uma residência permanente. E essa residência permanente é que vai garantir para você o Green Card, tá? Então você entra com outro processo chamado ajuste de status, porque você vai ajustar de um visto para uma residência permanente, certo?
o que tem acontecido? Algumas pessoas, na hora da entrevista dessa residência permanente, alguns agentes estão pedindo para essas pessoas que estão vindo para a entrevista de visto permanente, falando assim, olha, você estudou nos Estados Unidos? Estudei. Ok. Eu quero que você me mostre aqui todos os extratos das suas contas de remessa de dinheiro, provando que você foi a pessoa que se sustentou dentro dos Estados Unidos durante esse período que você estudou. Ou se você pediu uma extensão, eu quero as remessas que você mandou do seu país de origem para os Estados Unidos por todo este tempo que você ficou, provando que você se sustentou. Quero o extrato das suas contas correntes todas, atuais e antigas, aqui nos Estados Unidos, para mostrar que você não teve nenhum crédito, nenhum pagamento, nenhum tipo de recebimento considerado trabalho. E aí, como é que vai ficar? Porque essas pessoas que dão esses conselhos para você, vem para cá, pega um social, se vira, faz um ITIN, vamos trabalhando, vamos mandando bala. Não existe hoje como você esconder esse tipo de coisa, não tem como. Não tem como. O agente vira para você e fala assim, olha, faz o seguinte, me dá aqui as comprovações de que você mandou do seu país de origem o dinheiro necessário para se sustentar aqui nesse endereço que você me mandou aqui, ó. Você paga $2.000 de aluguel nessa casa, né? Então vamos dizer, $2.000 de aluguel, mais prestação de carro, e água, luz, telefone, sustento, mercado. Vamos colocar uns 5 mil por mês, 5 mil, me manda aqui, comprovando que você mandou da sua conta ou da sua esposa do Brasil para cá, por mês, $5.000. Comprova para mim. Você tem para fazer isso aí? Percebe como essas coisas que as pessoas falam, além de ser irresponsável, é completamente inconsequente, não faz o menor sentido? E aí o que essas pessoas fazem? Elas vão contratar um advogado. O advogado entra com o processo é aprovado. Na entrevista ela toma um fumo porque ela deu causa nisso. Percebem? Como é muito fácil você estourar, você mesmo, estourar todo esse planejamento que não existe, né? Eu vou chamar aqui de planejamento porque é a palavra que veio. Mas não existe um planejamento inteligente porque, obviamente, vai dar errado no final. E o que interessa para você é o final, não é o meio. Não interessa o meio se você não tiver um planejamento final desenhado e muito claro na sua cabeça. As pessoas, é muito comum, né? As pessoas quererem... eu vou e eu tenho certeza que meu visto vai ser aprovado porque a pessoa lá me disse que meu visto vai ser aprovado. Eu não falo isso para ninguém. Qualquer cliente meu que entra nos Estados Unidos ou antes de entrar ou conversou comigo, eu falo claramente, não existe garantia de nada em imigração. Nada. Nada. Se você quer se enganar, fica à vontade. Tem um monte de gente que vai assinar contrato com você prometendo mundos e fundos. Não existe porque não depende da gente. Depende de fatores totalmente externos, como fatores de mudança de legislação do governo, depende da imigração, depende do agente de imigração. Não espere encontrar mestres e doutores analisando planilhas dentro da imigração. Não vai acontecer. Isso não existe. O agente ele tem um tempo para analisar um processo, tempo de relógio, tá? Para analisar um processo de às vezes 1000 páginas. E aí? Né? Se você não for objetivo, não for claro, pode ser que ele pule alguma coisa, pode ser que ele não enxergue alguma coisa. Ah, mas aí a gente entra com recurso e vai vendo. Ok. E esse tempo de recurso? A gente vai entender que você está dentro dos Estados Unidos e está tudo certo para ele? Percebe? Tomem cuidado. Façam o seu planejamento junto com um advogado de imigração da sua confiança. Qualquer um que você confiar. Conversa com ele. Vê se ele sabe o que ele está conversando. Vê se ele tem segurança no que ele está te dizendo. No que ele está te explicando. Vê se você entendeu o processo. Esse é o mais importante. Né? Você pode pegar um advogado aí, lindo, simpático, super bacana, né? Brother. Mas na hora que você pergunta para ele como é que funciona o teu processo, me explica o processo, deixa eu entender o meu processo. Ele, veja, eu vou ler aqui para você o que está no coisa. Se você não entender o que está, quais são ali as situações do seu processo, não vai ficar legal. Porque é fundamental a tua participação no processo. Você é a pessoa que tem mais informações sobre o seu processo. Você é a pessoa que conhece você mesmo melhor do que qualquer outro ser humano no mundo, talvez melhor até do que a sua mãe, porque nem tudo você contou para sua mãe. Então lembra disso. A sua participação é fundamental. E acreditar em promessas vazias é uma escolha sua.
Pensem nisso, fiquem com Deus, grande abraço, obrigado. Feliz ano novo para vocês, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas como hoje é dia 31, feliz ano novo, um abençoado 2026 para vocês, cheio de muitas realizações, sucesso e que muitos sonhos se tornem realidade. Abraço.